O que são os padrões de gênero? A gente poderia começar da palavra padrões. Quando a gente diz padrão, é algo que se repete, é algo que tem uma certa constância, vai se repetindo, né? E quando a gente vê que algumas questões se repetem em relação ao gênero, o que a gente quer dizer? O que se repete na divisão culturalmente estabelecida entre feminilidade e masculinidade. E o que se repete? A gente percebe o quanto brincadeiras, cores, historinhas, personagens, roupas, acessórios vão se repetindo. E vão se repetindo de um tanto que até parece natural. Até parece natural que os meninos sejam mais agitados, que os meninos sejam mais indisciplinados, que os meninos gostem mais de correr, agridam mais fisicamente, né? É até comum, tipo, de um menino num pátio da escola ir lá machucar alguém e falar assim, nossa, né? Ah, esses meninos. Já aparece, né? Se repete, que parece comum que uma menina seja mais delicada, parece natural que ela seja mais delicada, meiga, vaidosa. E aí a gente vai vendo como essas características, de tanto que elas se repetem e do tanto que o nosso olhar, né, a gente não pensa sobre ele, que vai parecendo natural, vai adquirindo essa aparência de naturalidade. Então, quando a gente fala de padrões de gênero, a gente está falando de o que, nessa divisão culturalmente estabelecida entre masculinidade e feminilidade, se repete, a ponto de parecer natural. Parecer natural. E aí a gente vê que isso pode trazer muito sofrimento, né? Muito sofrimento nas pessoas, e sofrimento quando pessoas à volta transformam esses padrões em expectativas ou mesmo em exigências, em cobranças, né? Então, se não é um menino, criança que gosta de futebol, uma menina, criança que gosta de boneca, ao invés de ver como um padrão, né, ver como há algo de errado nessa criança. Como pode uma menina querer jogar futebol? Como pode um menino querer brincar de boneca, né? E aí a gente percebe, quando eu falei, por exemplo, da agressão física entre meninos pequenos, né? Se um menino vai lá e atira o brinquedo no chão a ponto do brinquedo quebrar, ou até mesmo empurra um amiguinho, isso parece menos preocupante, porque é masculino, do que se ele brinca com uma boneca. Né? Se uma menina, ela aos 3 anos de idade quer usar um saltinho, sair maquiada, não quer brincar na areia porque vai sujar o vestidinho, é feminino. Agora, se ela quer brincar na areia e quer explorar o mundo e quer correr, aí é preocupante. De onde estão vindo essas nossas preocupações? Né? Que a gente se agarra numa ideia de normalidade, como se houvesse um jeito normal de ser masculino, um jeito normal de ser feminino, e a gente se agarra nessa ideia de feminilidade, muitas vezes querendo bem das crianças, querendo bem das pessoas, mas o que a gente percebe? Que quando a gente se agarra nessas ideias de normalidade, a gente acaba engessando as expressões, restringindo, e aí gera sofrimento. Então, pensar nos padrões de gênero é pensar nessas expectativas que vão atravessando as vidas e às vezes vão se convertendo em cobranças e em autocobranças, né? Por exemplo, eu estou num relacionamento e eu acredito que eu não posso me colocar, que eu não posso demonstrar o que me incomoda, porque afinal de contas isso não é ser feminina. Ser feminina é buscar agradar. Ou eu estou em um relacionamento, eu sou homem, eu acredito que eu não posso demonstrar que eu fiquei magoado, que eu estou triste, porque isso é demonstrar sensibilidade, e demonstrar sensibilidade não é masculino. Então, no vídeo acima, né, sobre a campanha do Equador, o machismo é violência, vai mostrando como mesmo nos nossos brinquedos e brincadeiras, o que a gente ganha de presente, o que é incentivado, acaba vindo uma ideia da masculinidade como dominação e da feminilidade como submissão.
E o quanto esses padrões, eles acabam por naturalizar violências. E isso vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo. Como a gente disse, nós chamamos de padrão aquilo que se repete. As culturas geralmente têm regras, e as regras, elas são explícitas. Por exemplo, é uma regra usar cinto de segurança, é uma regra fazer avaliações na faculdade, é uma regra fazer o documento de identidade, é uma regra atravessar a rua no sinal vermelho, no sinal verde, vermelho para os carros, verde para a gente. É uma regra. Mas além das regras, existem também as normas. As normas, elas são como se fossem regras, mas elas não são ditas. Muitas pessoas seguem as normas mesmo sem dizê-las, né? As normas é aquilo que é esperado de nós, mesmo que isso não esteja escrito em lugar nenhum e mesmo que isso não seja explicado pra gente diretamente. Por exemplo, se a gente for dar uma festa que acabou a pandemia, né? Aí foi todo mundo com uma roupa de festa, uma roupa X. Aí chega alguém vestido de biquíni. Vai ser assim, ou seja, havia uma norma, não estava escrito em lugar nenhum que era para ir com roupa tal, ou que não era para ir de biquíni. Mas a norma é aquilo que se espera. E existem normas de convivência, né? Não está escrito em lugar nenhum que eu vou dar bom dia, mas o bom dia é uma norma. Mas existem também normas que nos fazem mal, né? Quando uma mulher não corresponde ao que é tido como feminilidade, ela pode ser tratada com preconceito, com deboche, com um olhar discriminando. Quando um homem não corresponde aos padrões de masculinidade, é a mesma coisa. Ou seja, existe uma força de norma aí, uma norma de gênero, um padrão normativo. E aí a gente percebe pessoas se esforçando para corresponder a esse modelo de normalidade, a esse modelo norma de masculinidade, e fazendo isso restringindo as emoções, restringindo os movimentos, restringindo as escolhas, restringindo as possibilidades, restringindo, estreitando. Né? Mulheres que, buscando serem reconhecidas e valorizadas como femininas, também se silenciando, se diminuindo, se inibindo. E aí a gente percebe o quanto é importante falar sobre padrões de gênero. E esses padrões de gênero, eles estão presentes antes mesmo do nascimento. E aí a gente pensa, mas não é quando nasce que a pessoa vai começar a ser menino, começar a ser menina? Eu sei que para quem já teve aula de Simone de Beauvoir e tal, essa ideia já foi um pouquinho discutida. Mas vamos pensar no momento do nascimento. Como é o momento do nascimento? Aí eu vou colocar aqui embaixo para vocês o nosso próximo conceito, que é o conceito de designação de gênero.